Muito bem. Bom, já começamos agradecendo também todos quantos estão conosco através da internet. É muito bom ter vocês conosco. É um grupo muito grande que ouve a mensagem em Portugal, África, Estados Unidos. E a gente é agradecido a este povo. Lugares que a gente nunca vai, que é difícil, né? Mas, quem sabe, algum dia, algum pastor passará por lá. Mas eles creem nessa mensagem, sem ser preciso nós ficarmos de cima. Eles têm revelação. É um povo revelado. E nisso a gente é agradecido por ter este povo. Amém? Pastor Sinival, Mogi das Cruzes. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É um prazer nós estarmos aqui de volta nesse companheirismo, né? Somos agradecidos por Deus, por este privilégio. Não são todos que podem estar, mas nós somos agradecidos, né? Está comigo ali de Mogi das Cruzes, Juniapeba, minha esposa, meus filhos, né? Também Deus abençoe os irmãos ali que estão conectados também, nos ouvindo, neste companheirismo maravilhoso. A gente só tem que lembrar que nós estamos na terra da promessa. Na terra da promessa não existe praga de mortandade, não existe seta maligna que voa ao meio-dia. Nós estamos como os filhos de Israel em Gósen, a terra do Espírito Santo, a terra da palavra, ela só tem vida para nós. Amém? Eu quero ler também uma escritura aqui, para nós meditarmos nela. É aos Gálatas, capítulo 4, 28 e 29, diz assim: Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Amém? Deus, em cada geração, Ele tem os seus filhos, né? Que são gerados pela palavra, através do Espírito Santo, que é o intérprete da palavra. O Espírito Santo, diz o profeta, é enviado para interpretar sua própria palavra. E o objetivo do Espírito Santo ser enviado por Deus para interpretar sua palavra é porque Deus tem ali naquela geração filhos. E à medida que o Espírito Santo, ele fala a palavra, prega a palavra, a escritura daquele dia, vai se manifestando, gerando os filhos de Deus. Mas o interessante é você saber que dentro de um movimento genuíno, não só é gerado filhos de Deus, mas tem aqueles que são gerados, como diz a Bíblia, segundo a carne. Aí você tem, lá no Jardim do Éden, quando a serpente teve o seu avivamento com Eva, produziu um filho gerado pela vontade da carne. Nunca foi da vontade de Deus que Caim fosse gerado no ventre de Eva. Mas por causa da interpretação da palavra, por causa da incredulidade de Eva, foi-se gerado um filho, né? Um filho segundo a carne. A Bíblia fala filhos gerados segundo a carne, filhos gerados segundo o Espírito. Os filhos de Deus são gerados pela vontade de Deus. Ainda que um casal ele tenha a sua união matrimonial e gere filhos, não quer dizer que todos são gerados pela vontade de Deus. Os filhos de Deus foram gerados porque Deus assim o quis. No ventre de Eva também foi gerado, com o avivamento que ela teve com Adão, foi gerado Abel. Abel foi gerado por Adão e Eva, mas pela vontade de Deus. E aí o profeta faz menção do avivamento de Isaque e Rebeca. Um avivamento santo, perfeito, dentro da vontade de Deus. Mas foi gerado um filho segundo a carne,
que era Esaú, que não tinha respeito pela primogenitura, e um que foi gerado pelo Espírito, Jacó, que era dentro da vontade de Deus. E quando nós observamos as naturezas de ambos, o que mais expressava que era de Deus não era Jacó, era Esaú. O profeta diz que existe duas classes de crente, que sai de um avivamento, que sai do útero de um avivamento, do útero de um companheirismo, de um grupo, de uma igreja. Duas classes de pessoas. Uma ela é intelectual, né? E a outra ela é espiritual. Uma é carnal e a outra ela é espiritual. E se você observar, os crentes carnais intelectuais aparentam ser mais filhos de Deus do que os que são gerados pelo Espírito. Os gerados pelo Espírito, eles são mais simples. Eles não têm muita cultura, muita sabedoria. Deus deixa desta maneira porque há pessoas que precisam ser enganadas, diz o Mombrano. A palavra ela é enviada para um avivamento e ela gera essas duas classes de pessoa. Jacó era gerado espiritual, um homem espiritual que Deus amou. Ele diz, amei a Jacó. Por quê? Porque Deus sabia que Jacó era espiritual. E foi da vontade de Deus, da predestinação de Deus, da eleição de Deus, que Jacó fosse gerado pelo matrimônio da vontade da carne de Rebeca e Isaac. Mas Esaú não tinha parte com Deus, e era gerado num útero santo de Rebeca. Então nós devemos ser maduros e saber disso, que o intelectual ele vai caminhar junto com o espiritual até determinado ponto. Mas vai chegar um momento que aquele crente intelectual, carnal, ele passará a perseguir o filho espiritual. O filho espiritual é o filho que sai da promessa de Deus, da palavra do dia, da manifestação da escritura do dia. Você tem essas duas classes de pessoas que são geradas em cada avivamento. Nos dias de Lutero, teve um avivamento. A noiva, representada por Lutero, teve um avivamento. Gerou também os seus filhos espirituais e os carnais. Nós nunca vamos ficar livres daqueles que são gerados pela carne. E você tem que saber que aquele que é gerado pela vontade da carne, eles não têm parte com Deus. Ainda que sejam bons pregadores, ainda que sejam ótimos adoradores, ainda que amam vir à igreja, gostam da palavra, mas o profeta diz, isso não quer dizer nada. Nós estamos aqui para manifestar se somos gerados pela palavra, pelo Espírito Santo através da palavra. E o profeta diz, olha, o vencedor não é aquele que começa, é aquele que termina. Você pode perceber que os gerados pela carne e os que são intelectuais, eles vão até quase o fim do caminho, mas chega uma hora em que o profeta diz que ele entra em colisão com o seu irmão. Caim e Abel, eles entraram em choque num determinado tempo, porque Abel era espiritual de Deus, Caim era intelectual do diabo. Esaú e Jacó também chegou um determinado momento que eles entraram em choque, e eram gêmeos. Abel e Caim, gêmeos. Isaac e Jacó, gêmeos, parecidíssimos. Quase que se você olhar assim, você não discerne. Você olha dois filhos gêmeos, que nascem, você olha assim, a mãe e o pai conhecem que convive de perto, né? Mas quem não convive, olha assim, é difícil de achar às vezes uma diferença. E é a mesma coisa espiritual. Você tem um útero da mensagem de Brana, de Wesley, que todos geraram esses gêmeos. E com o ministério de João não é diferente. O ministério de João também vai gerar dois. O útero de Rebeca, ele gera, o útero santo de Rebeca, ele gera o perseguido e o perseguidor. Então, este avivamento da noiva, que o profeta disse que ela teria, cada igreja tem o seu avivamento, cada era tem o seu relacionamento espiritual com Deus, no qual é gerado filhos daquela era. O profeta diz, nós temos que ser filho dessa era. O irmão Brana teve o seu avivamento nos Estados Unidos, gerou os seus filhos lá. Mas o irmão Brana partiu
O Espírito Santo usou a boca de Brana através da palavra falada e gerou os seus filhos ali. Mas nós não estamos mais na era de Brana, nós estamos na era da esposa de João. Nós temos o nosso avivamento. O avivamento da noiva de Brana é os 7 trovões. E esses 7 trovões, meu irmão, não espere que vai gerar só filho de Deus, não. Ele vai gerar filhos do diabo também. Vai gerar o perseguido e o perseguidor. E você tem que saber que é gêmeos. A pregação, a doutrina, ela é bem parecida, mas não se engane. Tem uma diferença, como pegou o pastor João Bispo aqui. Tem uma diferencinha, né? Porque o intelectual, ele chama a atenção. A pessoa sábia no intelecto, ela aprendeu a mensagem, ela conhece a mensagem, ela sabe tudo da mensagem. Mas é no intelecto, ela foi gerada pela carne intelectual. Mas o espiritual é gerado pela palavra da promessa. E nós temos o avivamento nosso, e nós somos hoje gerados pelo avivamento da noiva, pelo avivamento dos trovões, através da palavra falada pelo Espírito Santo na boca de João. Por isso nós somos gerados por João. Quando João prega os 7 trovões, ele começa a gerar filhos espirituais. Mas não está livre de aparecer no meio os carnais, os intelectuais, que uma hora ou outra vai perseguir o espiritual. O trabalho do carnal, meu irmão, não se deixe enganar. O trabalho do crente carnal, intelectual, é perseguir o espiritual. Então nós somos gerados, você pode falar, eu sou gerado por Apocalipse capítulo 10, do 8 ao 11. Né? Para as pessoas que tropeçam. Eu sou gerado pela escritura do dia, eu sou gerado pelos trovões. É a mesma coisa que você dizer, eu sou gerado por João. João é a palavra manifestada da nossa era. Para ser filhos desta era, você tem que ser gerado pelos trovões. E pelos trovões, no tempo de Brana, não foi gerado filho nenhum. Porque o profeta diz que os 7 trovões dariam o avivamento da noiva. E nós só ficamos sabendo dos trovões quando João comeu o livrinho e passou a profetizar a palavra de novo. Aí sim aparecem os filhos gerados pelos trovões. Nos Estados Unidos não teve filhos gerados pelos trovões. A noiva não teve o seu avivamento nos Estados Unidos. A noiva está tendo o seu avivamento no Brasil. Me prove ao contrário. Como diz o irmão Bona, quem pregou primeiro? Deus faz um e muitos a partir daquele um. Então nós somos gerados filhos espirituais dos trovões, à medida que João come o livrinho e começa a falar a palavra falada. João toma a palavra falada do 7º anjo, porque o 7º anjo não gerou filho de trovões. Quem gera filho de trovões é João, é a escritura do dia. Amém? Então nós somos gerados filhos espirituais e não carnais. Nascemos da vontade de Deus. Quando você crê na palavra do dia, você nasce da palavra de Deus. Você nasce um filho espiritual. Viu? Mas não se deixe enganar. Todo verdadeiro grupo tem, o que o profeta diz, 3 classes de crente. Só um é gerado pelo Espírito Santo através da palavra, que é o genuíno crente. As 2 outras classes são gerados intelectuais pela vontade da carne, são crentes intelectuais, que eles perseguem, viu? Eles mesmos não sabem se são filhos espirituais ou carnais. Cada um de nós, meus irmãos, nós vamos manifestar o que nós somos, viu? Como sempre falamos, uma hora ou outra a máscara cai, não vai precisar mais de máscara, né? Você não conhece as pessoas, até que chegue o momento delas manifestarem quem elas são. Judas esteve no verdadeiro útero do ministério genuíno do Senhor Jesus Cristo. Mas Judas era um filho de Satanás, porque nasceu da vontade da carne. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo cobriu Maria e foi gerado o Filho de Deus. E hoje é a mesma coisa, a sombra dos trovões tem vindo sobre a igreja e tem gerado filhos do Espírito Santo, filhos da promessa desta era. Os trovões está sendo manifestado no ministério da esposa de Cristo, mas quem profere a palavra desse ministério é João. Você pode arrumar o João que você quiser, mas a Bíblia diz que tem um João, né?
E a coisa, como diz o pastor, a coisa mais difícil hoje é fazer com que as pessoas creiam no ministério de um só homem, né? Eles não querem. Ó, se esse homem estiver morto, é fácil. É fácil demais crer no ministério de um homem morto. Eu quero ver você crer no ministério de um mortal vivo. É, pastor João? Um homem que está vivo. Isso eles não querem. Mas o crente espiritual não tem dificuldade com essas coisas, porque o mesmo Espírito Santo que gera a escritura do dia através de um homem, é o que gera os seus filhos através daquele homem. Deus nunca fez muitos, Ele faz um, e aquele gera os outros. Por isso nós temos prazer de dizer hoje, somos gerados por Apocalipse 10, do 8 ao 11. Porque quem foi gerado por Malaquias 4 não sabe nada do que nós sabemos. Aí eles batem no peito e dizem assim: não, eu quero ser gerado por Brana. Sim, você pode ser gerado por Brana, mas você nunca vai saber o que são os trovões, o que é o sétimo selo aberto, o que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em carne humana na terra. Só sabe disso quem é gerado por João. E João não prega outra coisa a não ser a palavra falada pelo sétimo anjo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.